Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre vitaminas, nutrição de monogástrico. Então vamos falar sobre as vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis que estão aí para vocês, essa classificação com base na letra B e um número, que normalmente tem essa pergunta, essa dúvida, né? Por que tem essa numeração? Isso aí se deve a que é a ordem cronológica de descoberta dessas vitaminas e que faz jus realmente ao nome vitamina ou amina vital, porque a maioria delas contém grupamento amina, então realmente são aminas vitais, né? Com exceção do ácido ascórbico, a vitamina C, que não tem esse grupamento nitrogenado. Então nós temos aí então a B1, que é a tiamina, a B2 a riboflavina, a B3, que é a niacina, a B4, que é a colina, a B5 ácido pantotênico, B6 piridoxal-piridoxina, B7 biotina, B8 inositol, B9 ácido fólico, B10 paraminobenzoico, B11 carnitina, B12 cobalamina e, finalmente, o ácido ascórbico. A maioria dessas vitaminas tem um papel por atuarem diretamente nas vias metabólicas, sendo coenzimas. Cofatores enzimáticos é mais para minerais, tá? Mas pode aparecer esses dois termos, vocês não precisam se preocupar. A função é atuar exatamente no poder catalítico, né, da via metabólica, no sentido de otimizar essas reações e estimulá-las ou inibi-las dependendo da concentração, tá? Então elas são consideradas metabolicamente. Vamos começar então com a B1, que é a tiamina. Ela é formada por um anéis tiazólico pirimidínico, tá? Para vocês terem uma ideia da estrutura química, que está logo ali acima, uma ponte metilênica e altamente hidrossolúvel. Então ela é absorvida no intestino com muita facilidade e depois ela é ativada. Então a cocarboxilase hepática tem esse papel, a sorobumina plasmática transporta e o excesso dessa vitamina, se não for utilizado, é facilmente eliminado por excreção urinária. Então, é uma vitamina que não tem problema de hipervitaminose. A maioria das vitaminas do complexo B não tem problema de toxidez, porque elas são facilmente eliminadas, ou significa que o organismo não estoca por muito tempo. O papel da B1 principal, né, mais estudado, é a coenzima descarboxilativa. Então, ela está relacionada, por exemplo, com a piruvato desdrogenase, que é logo aquela via de entrada do ciclo de Krebs, a ribose transcetolase, que é a via da pentose fosfato, que vai produzir as bases de purina e pirimidinas posteriormente. Então, tem aqui o cérebro e o fígado, né, onde fazem uma rápida ativação da coenzima B1, que é a tiamina pirofosfato. Então, aqui a necessidade é proporcional ao consumo de energia. Essa é uma vitamina no metabolismo altamente relacionada com essa questão do metabolismo energético. Então, quanto maior o consumo de energia, ou quanto maior a intensidade de gasto calórico, maior vai ser a necessidade pela B1 tiamina. Carnes, leveduras, grãos cereais, soja e alfafa são boas fontes de tiamina, e a simbiose microbiana nos animais de século funcional pode contribuir significativamente com esse aporte, para ter uma ideia, que varia de 6 a 9 miligramas, média geral. Então, a gente tem aqui quais são os problemas de carência de B1. Tá? A deficiência pode levar a uma doença conhecida como beriberi, tá? Que é uma confusão mental, incoordenação motora, ocular e até falhas cardíacas. Um ponto interessante é que farinha de peixe mal processada, tá, ela pode conservar uma atividade de tiaminase e aí destruir a vitamina B1 quando é misturada com outros alimentos ou então com suplementos nas rações, né? Então, quando se usa farinha de peixe, tem que tomar um cuidado. O tratamento térmico dela ou de cocção seja bem feito para que não tenha esse efeito residual da tiamina. Então, aí um exemplo, uma ilustração das fontes de tiamina, né? Vou dar um destaque para vocês aqui. Quando a gente olha para a ração industrializada, é interessante você trabalhar com os farelos de cereais, né? Farelos integrais, né? O farelo de arroz pode ser uma boa ideia, assim como o farelo de amendoim. As leveduras, obviamente, né? É fonte de todas as vitaminas do complexo B. E aí alguns exemplos de frutas e verduras, além das carnes. Bom, então vamos passar para a riboflavina. A riboflavina também é uma coenzima, ela está relacionada com o FAD. O FAD, você vai lembrar do ciclo de Krebs na hora, né? Que o FADH2 ele é o transportador de íons hidrogênio, faz a contribuição no gradiente eletroquímico para a síntese de ATP na mitocôndria. Então é bem facinho de guardar, uma das principais funções dessa vitamina. Além disso, ela participa do FMN, que é a mononucleotídeo, que pode estar relacionado com reações de síntese também. A flavoproteína oxidorredutora
Então, onde aparece? Na xantina oxidase. A xantina é um pigmento presente nos alimentos e tem função antioxidante. Está presente também na succinato desidrogenase, o ciclo do Krebs, né, relacionado com a gliconeogênese, por exemplo, a síntese do glicogênio, que é glicogenogênese, e também com as deaminases, ou seja, metabolismo de aminoácidos. A importância da riboflavina durante a gestação e a lactação, porque ela tem um papel muito importante nessa enzima glutationa redutase do eritrócito, está relacionada com a nutrição do embrião e do feto. Então, aqui, a riboflavina, fígado ou leite, né, quando se trata de produtos de origem animal, na verdade, derivados lácteos e pescados, e também a microbiota nos animais de ciclo funcional. Legumes e frutas é variável, tá? Assim como a questão dos cereais. Tem uma quantidade até razoável, mas a questão da biodisponibilidade é que é colocada em questão. Então, o consumo de energia é alto, a necessidade de B2 também é alta, assim como da B1, da tiamina. A necessidade em torno de 4 a 6 miligramas por dia, para garantir que não haja esses problemas de deficiência. E tem dois que são bem característicos, a quelose labial e a glossite lingual. Essas duas são externas, expressam logo no início da deficiência, e é fácil de fazer essa observação macrovisual. Aí tem a fotofobia, que pode confundir um pouco com a vitamina A, a questão da catarata também, né? Mas o principal seria relacionado a problemas epidérmico. Então, a hipovitaminose é comum, problemas também com relação à bainha de mielina nos axônios, ou seja, problemas de confusão mental, também confunde com a B1, e a hipervitaminose é raríssimo de acontecer. Então, como é que você diferencia, né, uma da outra? Fazendo análise, né? Análise de laboratório, também para o HPLC, que é o mais recomendado. Faz nos alimentos, faz no plasma sanguíneo, faz biópsia hepática, e vai fazendo monitoramento. No caso das aves, tem um sintoma que é bem característico, que é essa chamada síndrome dos dedos curvos. Quando as aves começam a andar com os pés fechados, pode desconfiar que seja a falta de riboflavina. Bom, a terceira vitamina nossa é a niacina, tá? Conhecida como ácido nicotínico ou nicotinamida. Ela é importante, né, no ciclo de Krebs também, exatamente aquele gradiente eletroquímico, o fluxo de íons de hidrogênio que vai permitir a síntese do ATP mediante o consumo de oxigênio, né, por isso o metabolismo aeróbio. Essa coenzima é o carreador de íons que é chamado de nicotinamida adenina dinucleotídeo, o famoso NAD, NADH mais H+. Tem também o NADP, que ele vai ser usado mais para biossíntese. A absorção intestinal é difusão facilitada, absorve com facilidade, e aí, presente no ambiente celular, ela vai atuar como uma coenzima oxidorredutora. Então, quais seriam os exemplos? Né? Onde tem o NAD? Na malato desidrogenase, que é o ciclo de Krebs, a produção de energia, na síntese de lipídios, que é o NADP, e no metabolismo de nucleotídeos piridínicos, tá? O metabolismo do DNA. A niacina tem um particular, tá, pessoal? A niacina ela pode ser sintetizada no organismo a partir do aminoácido triptofano. Então, esse cálculo aí, tá, que é uma média também, mais ou menos 45 miligramas de triptofano, que é um aminoácido essencial, pode gerar 1 miligrama de niacina. A maioria dos animais consegue fazer isso. Qual é o problema aí? É consumir o triptofano disponível, que é um aminoácido essencial, o organismo não consegue sintetizar, para produzir a niacina, que é uma vitamina também essencial no metabolismo. Então, pode haver uma dupla penalização do organismo, ou seja, faltar niacina e faltar triptofano também, se a dieta estiver desbalanceada. Então, é preferível suplementar a niacina, garantir o aporte dessa vitamina, para que não seja necessário consumir, eventualmente, o triptofano que vai estar disponível para a biossíntese. Depender desse processo é bastante arriscado, certo? Mesmo porque ele depende de outras duas vitaminas hidrossolúveis, né? Que é a B2, a riboflavina, e a B6, que é a piridoxina, ou piridoxalfosfato. Bom, a biodisponibilidade é baixa nos grãos cereais, né? Normalmente está relacionado com a fração proteica, por ser hidrossolúvel, então a trigonelina, por exemplo, no trigo, ou a niacitina, e é alta em oleaginosas, exceto na soja natural, a soja in natura.
o grão integral, né? Porque tem aqueles fatores antinutricionais que podem diminuir a disponibilidade da vitamina. Então, se ela for tratada termicamente, né, como é o caso do farelo de soja, ou se ela for fermentada, que são aqueles produtos de soja nato, né, produtos fermentados, não tem problema, tá tranquilo. Animais de série funcional também tem um aporte legal de B3 que pode contribuir na sua necessidade, que gira em torno de 18 a 24 miligramas por dia, média geral. Qual é o problema da falta da niacina? Essa doença chamada, essa síndrome ou doença metabólica chamada pellagra, famoso 3D. É a dermatite com diarreia e demência. É uma situação deplorável, realmente. Além da anorexia, glossite e convulsões, né? Para você ter uma ideia, só a título de curiosidade, em seres humanos, ela está muito relacionada com a doença de Hartmann, que é uma baixa absorção de triptofano, uma baixa metabolização, que é a transformação da niacina, trazendo, então, tumores carcinóides e com redução de serotonina, que vai causar depressão. Bom, então, niacina, ela está presente em fígado, nos ovos, nas carnes e no germe dos grãos cereais, principalmente do trigo. Partindo agora para B5, que é o ácido pantotênico, temos aí o composto betalanina, é onde está presente o ácido pantotênico, ou ácido pantóico. É uma coenzima A, chamada de marcador metabólico, tem aí mais de 100 reações que usam a coenzima A, o marcador metabólico, dentro do metabolismo dos animais. Então, ela é uma proteína carreadora de acila e está envolvida com a síntese de várias moléculas, inclusive, ou especialmente, os lipídios, né, os triglicerídeos, e as lipoproteínas, que são transportadoras de lipídios no fígado. Então, essa coenzima A é um marcador metabólico, você lembra? Acetilcoenzima A, aí liga no oxalacetato e transforma em citrato, no ciclo de Krebs. Então, é um marcador metabólico, ele dá um endereçamento, ele dá um destino. Então, está relacionado aí com biossíntese de anticorpos, neurotransmissores e ácidos graxos. A biodisponibilidade é variável nos alimentos, tá? Mas como a concentração de ácido pantotênico ou pantotenato é relativamente alta perto das outras, não tem muito problema com deficiência. Normalmente, a deficiência ela é induzida experimentalmente para saber onde ela é importante, quais são as suas principais funções orgânicas. Então, o fosfopantotenato está presente em produtos de origem animal em alta disponibilidade e na microbiota intestinal. E nos alimentos vegetais varia um pouco essa disponibilidade, mas está lá presente a B5. Gira em torno de 15 a 25 miligramas por dia a necessidade dessas vitaminas. Mas a indução experimental já mostra sintomas que são similares a outras vitaminas, principalmente relacionados com problemas epidérmicos, cardíacos e hepáticos. Então, as fontes de B5 mais conhecidas e mais utilizadas, está aí ilustrado para vocês, vai desde tubérculos, passando por grãos cereais, frutos oleaginosos e produtos de origem animal, convencionalmente carne e ovos. Piridoxina, que é a forma vegetal. O piridoxal e a piridoxamina são as formas animais. Então, o piridoxalfosfato é a forma metabolicamente ativa da vitamina B6 no organismo. Então, para fazer essa conversão, precisa da piridoxalquinase, que vai transformar a piridoxina que vem com os alimentos vegetais na forma ativa da vitamina, ou então transformar a piridoxamina, que vem nas fontes de origem animal, na forma ativa. Isso acontece principalmente no fígado e no músculo, da piridoxalfosfato, né, a vitamina B6. Metabolismo de catecolaminas, de neurotransmissores, de porfirinas, glicogênio e o ácido gama-aminobutírico. Metabolismo de aminoácidos. Então, aqui eu gosto de dar uma ênfase maior. A vitamina B6 ela é conhecida como coenzima do metabolismo de aminoácidos. Então, difere um pouquinho das anteriores. No caso da tiamina, riboflavina, niacina, estão muito envolvidas com metabolismo energético ou metabolismo intermediário, que faz aquela distribuição e redirecionamento de intermediários metabólicos. Então, complexos enzimáticos relacionados com transaminação, deaminação, desulfidração ou descarboxilação de proteínas, de aminoácidos, de peptídeos, tem a vitamina B6 como uma coenzima, piridoxalfosfato como uma coenzima importante no processo. Onde está presente, então, nos alimentos? Em alimentos de origem animal, obviamente, né? Você vai lembrar do fígado, ovos, pescados. E na questão dos cereais, depende muito da digestibilidade desses cereais, muito próximo da fração proteica do alimento. Então, a disponibilidade depende exatamente dessa digestibilidade para poder liberar a B6. Mas essa dependência é maior em alimentos
vegetais do que em animais, né? Normalmente a B6, o piridoxofosfato e a piridoxamina fosfato, alimentos de origem animal, ela é mais disponível do que a piridoxina vegetal. Então, a necessidade é proporcional exatamente a essa metabolização proteica. Então, quanto maior for a intensidade dessa síntese proteica ou utilização de aminoácidos, maior vai ser a necessidade pela B6. Essa recomendação gira em torno de 10 a 20 miligramas, média zona geral. Quais são os problemas da falta da B6? É a anorexia, fraqueza, convulsão, retardo no crescimento e redução na performance esportiva. A vitamina B6 já é uma vitamina que ela é personalizada para atividade física, atividade muscular. Tem outros problemas, por exemplo, bem particulares em aves, que é constatada a hemorragia do folículo pulmoso, problemas de empenamento, e erosão da moela, que é o estômago mecânico das aves. Além de dar uma certa confusão com a falta de colina, que pode ser sintetizada no organismo. Mas se tiver um estresse que vai deprimir a síntese da colina, então pode agravar os problemas de hiperose. De redução de globulinas, de anticorpos e protoporfirinas, vai trazer o problema de anemia. Dentre as vitaminas, é a primeira que tem uma relação mais direta com esses problemas de utilização de ferro, de cobre, envolvendo anemia. Nesse caso, é a anemia microcítica hipocrômica, microcítica porque envolve eritrócitos, e hipocrômica porque envolve a redução de hemoglobina. Acontece no sangue e acontece no músculo também, Então, a falta de transporte de oxigênio vai comprometer o metabolismo aeróbio. Isso, para a atividade física, é bem grave, em redução de performance. Da mesma forma, reduz a atividade da alanina e do aspartato aminotransferase, principalmente nos eritrócitos, Então, envolve também uma redução, o prejuízo no abastecimento de nutrientes e na oxigenação das células no metabolismo aeróbico. Por isso, ela está muito envolvida com a prática esportiva. Então, aqui as fontes de vitamina B6, bem conhecidas, carnes e ovos, de altíssima disponibilidade, e alguns alimentos vegetais bem característicos, envolvendo principalmente frutas. Bom, biotina, vitamina B7, é envolvida com o metabolismo de carboidratos e lipídios, numa maior intensidade do que de proteína. Então, é a coenzima também para ação do DNA, ou seja, a produção do RNA. Então, o que a gente tem aqui? A acetilcoenzima A carboxilase, envolvida na produção de corpos cetônicos e da cetogênese, e também na síntese de colesterol. O propionil coenzima A carboxilase, ele está envolvida com a gliconeogênese, o que contribui muito para a manutenção da glicemia. E a piruvato carboxilase, que é a via de entrada do ciclo de Krebs. Os alimentos que contêm a B7, que é a biotina, está na forma de epsilon-biotinil L-lisina, conhecida como biocitina. Então, ela aumenta a digestão de proteína, aumenta a absorção da biotina. Onde está? Está no fígado, está no músculo, nos rins, a forma de biotinidase ou biocitinase. A recomendação gira em torno de 4 a 8 miligramas por dia e as deficiências são raras em dietas convencionais, só induzidas experimentalmente, como é o caso aqui do uso da aureomicina ou da streptomicina. São dois antibióticos que, quando dados via oral para herbívoro de sexo funcional, podem induzir um desequilíbrio na microbiota intestinal, e reduzir o aporte de biotina através dessa fonte da microbiota, da simbiose, e na falta da biotina pode então se gerar alguns distúrbios neurológicos e epidérmicos. Outro problema é a coccidiose, que vai elevar a exigência de B7 em aves e induzir o fígado gorduroso, junto com a paraqueratose, que já é um problema mais relacionado com a questão da vitamina E. E a avidina é um quelante, chamada de antibiotina, porque impede a absorção da biotina. A biotina que está no albume, na clara do ovo, está ligada nessa proteína, a avidina, que ela é termolábil. Se tiver uma cocção, um aquecimento, ela desnatura e a biotina fica disponível. Por outro lado, o teor de B7 na gema do ovo é muito alto e acaba, então, de certa forma, compensando quando tem o consumo do ovo cru pelos animais. A deficiência, então, da B7 aí, no caso, hiperceratose, alopecia, eczema, despigmentação ao redor dos olhos, chamado óculos, reabsorção fetal, ciclo menstrual irregular, baixa produção de leite com baixo teor de gordura. Da síntese da gordura do leite, é interessante essa suplementação para as matrizes em lactação,
É uma atenção especial, talvez, um investimento nesse sentido para melhorar. E vamos chegar então aqui no ácido fólico. Ácido fólico ou vitamina B9, também chamado de ácido glutâmico ou pteridina mais ácido paraaminobenzoico. Por que tem essa combinação? Que é necessário para fazer a ativação na forma do tetrahidrofolato. Então, esse tetrahidrofolato é a forma ativa da B9 dentro do organismo. A absorção intestinal dela, então, é para o transporte ativo e a sua ativação envolve uma enzima chamada de conjugase lisosomal que tem a vitamina C junto com a vitamina B12. O estoque hepático é feito na forma de poliglutamato e tem a blindagem, né, que a gente fala, com a vitamina E, que é antioxidante, para conservar um estoque momentâneo de B9 no fígado. Então, é uma exceção dentro das vitaminas hidrossolúveis, né? Ela tem uma maior capacidade de estoque hepático e isso serve para fazer o monitoramento da vitamina também. Bom, o THF, ele transfere essas unidades de metil para a biossíntese, envolvido com a colina e a betaína, por exemplo, metabolismo de aminoácidos sulfurados e metilação de metionina, tá? Que é o aminoácido essencial. Conversão de serina e glicina e metabolismo de ácidos nucleicos, como é o caso de purina e pirimidina. Quais são as fontes de ácido fólico? Leveduras, verduras, grãos, fígados, ovos, alimentos de origem animal e micro-organismos são as principais fontes. Os grãos aí de cereais, cereal integral, então os farelos são a melhor opção. Assim como de grãos oleaginosos também, envolvendo amêndoas, castanhas. Recomendação em torno de 20 a 30 miligramas por dia, mas na gestação essa recomendação pode triplicar, isso em função da sua função bem específica, que nós vamos ver daqui a pouquinho, relacionada com a hematopoiese. A microbiota intestinal é produtora de B9, então os animais de sexo funcional tiram o melhor proveito desse aporte. Então, dessa maneira, você tem um efeito colateral indesejável quando tem uma antibiótico terapia prolongada que pode trazer uma desbiose na microbiota intestinal desses animais. Onde externa a deficiência? Onde tem a principal função da vitamina. Nesse caso, a deficiência de B9, ela se confunde um pouco com a da B12, que elas atuam conjuntamente dentro do metabolismo, envolvendo, então, a medula óssea. Então, esse é um ponto bem interessante, tá? Por que aumenta a demanda na gestação? Normalmente, as mulheres, quando ficam grávidas, né, vão lá nas suas ginecologistas obstetras, né, e vem logo no início uma suplementação personalizada de vitaminas e a B9 é colocada bem em evidência, o ácido fólico, por causa da síntese do DNA, tá? E da hematopoiese. Então, essas duas características são as mais afetadas na falta da vitamina. Então, os problemas de deficiência estão relacionados, né, com o metabolismo do DNA e a síntese de eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Isso vai impactar diretamente o desenvolvimento embrionário por afetar o metabolismo da medula óssea, que a gente conhece como hematopoiese. Além de dificultar, a falta da vitamina dificultar a proliferação celular, né, ainda tem esse outro problema relacionado com a medula óssea. Está aqui nos animais um exemplo bem interessante relacionado com o sistema imune de perus, conhecida como doença de Newcastle. Também afeta as aves domésticas de maneira geral. Então, o que acontece é o seguinte, a Pasteurella mutucida e a Salmonella tifosa são as principais causadoras aí de imunossupressão. E no caso da falta da B9, isso complica bastante. Qual é a confusão que tem ali com a B12? É relacionado com a anemia. Então, essa anemia megaloblástica, que é característica da B9, confunde um pouco com a anemia perniciosa, que é a da B12, porque tem sintomas muito parecidos, que é o sintoma da anemia, principalmente a questão hipocrômica, que é a redução de hemoglobina. Mas aí, na B12, é a perniciosa, que envolve mais a redução de eritrócitos. A pancitopenia é comum, que é a redução de leucócitos, e a inibição da síntese de purinas para a divisão celular nos enterócitos, por exemplo, nos eritrócitos, é o agravante. Então, a gente chega na B12. A B12, ela tem essa estrutura tetrapirródica e é a única vitamina que tem um mineral, né? Esse anel corrínico, ele tem cobalto. Tá? Então, os animais de sexo funcional, que vão ter um aporte de B12 na sua simbiose microbiana intestinal, é interessante que o aporte de cobalto seja revisto, né? Ele seja mantido com alimentação ou com suplemento, justamente para tirar o melhor proveito da B12, que a B12 não está presente em alimentos de origem vegetal. Ou ela é de origem microbiana,
ou ela é de origem animal. Existem alguns compostos análogos a B12 em alimentos de origem vegetal, mas eles dificilmente atingem a forma ativa no organismo, absorvidos e metabolizados. Então, a dependência passa a ser direta de fonte microbiana ou de origem animal. Qual é o papel da B12? Ela participa como coenzima da metilmalonil-CoA, redutase e mutase, fazendo a conversão de aminoácidos para succinil-CoA, ou seja, metabolismo de aminoácido e metabolismo intermediário ciclo-decrépito. E a succinil já é uma bifurcação para gliconeogênese. Então, é importante lembrar dos animais carnívoros aí. Coenzima da metionina sintase, conversão de cisteína e regeneração do tetrahidrofolato. Então, mostrando que a B12 é importante para a ativação da B9. Por isso, existe uma inter-relação entre elas bem significativa. Também a B12 é importante no metabolismo da metionina sintase e do metabolismo de purinas e pirimidinas. Detalhe aqui que é interessante. No caso dos mamíferos, para a absorção da B12, tem que ter uma glicoproteína chamada fator intrínseco gástrico. No caso, as aves, elas não precisam desse fator intrínseco gástrico para absorver a cobalamina, vitamina B12. Então, é interessante, por exemplo, quando tem aqueles procedimentos de cirurgia bariátrica, né, redução de estômago e tal, é um perigo muito grande de entrar numa carência de B12, porque elimina uma parte, né, do estômago que pode estar envolvida na secreção dessa glicoproteína, que faz a quelação para que seja identificada a B12 pelo carreador intestinal para absorção. Porque qualquer efeito de gastrite, né, qualquer problema relacionado com o estômago pode comprometer a síntese desse fator intrínseco para a absorção da B12 em mamíferos. Já no caso das aves, não é necessário. Então, quais são as fontes de B12? Microbiana ou animal? Fígado. É sempre interessante trabalhar com farinha de vísceras, né, dentro das rações dos animais. Naqueles, obviamente, que é permitido, né? Que se tem uma maior tolerância. Então, a ração de cães e gatos, né, sempre faz opção aí com uma farinha de vísceras que contém fígado. Então, a metilcobalamina e a deoxiadenosylcobalamina são as formas ativas da vitamina B12 no organismo. A absorção ileal, como eu disse, tem o fator intrínseco para mamíferos, e a circulação enterohepática se liga a uma proteína transportadora chamada transcobalamina. No adulto normal, a média geral seria em torno de 1 a 2 miligramas por dia. Qual é o problema da falta? Anemia perniciosa, macrocítica, hipocrômica. Você faz um coquetelzinho, né? O coquetel, qual é o combo? B6, B9, B12. B6, B9, B12, você vai para a atividade física e cognitiva, você vai para o crescimento e para a reprodução. Então, essas 3 vitaminas são coenzimas importantes no metabolismo de aminoácidos e de ácidos nucleicos. Por isso que ela ganha um status, né? Uma importância muito grande dentro da suplementação. Então, a manutenção precária do DNA, que é o bloqueio na síntese de purinas e timidina, e também no metabolismo do ácido fólico, né, pela sua cooperação. Complicações neurológicas, que é o acúmulo de metilmalonil-CoA, e a renovação da bainha de mielina, chamada de demielinização. Então, é um problema relacionado com a cognição, né, com a capacidade de memorização e raciocínio. Tem alguns trabalhos mostrando que a hidroxicobalamina, a metilcobalamina e a adenosilcobalamina são metabolicamente ativas, tá? E tem alguns alimentos alternativos, como é o caso da espirulina, clorela e leveduras, que possuem compostos análogos àquela B12 ativa na forma animal. Então, tem esse trabalho do Watanabe, de 2014, ele dá uma ênfase grande na questão das algas vermelhas, e pode ter esses compostos hidroxianálogos e pode suplementar a B12 para alimentação, para nutrição de humanos e animais. E aí a gente chega então no ácido ascórbico, que é a vitamina C. É a única vitamina hidrossolúvel que não tem amina. Então, o ácido ascórbico reduzido, o dehidroascórbico é o oxidado. Essa é uma vitamina, por ter essa capacidade antioxidante hidrossolúvel, ela é facilmente destruída em contato com agentes oxidativos, então, em contato com luminosidade, oxigenação, umidade, pH muito ácido ou muito alcalino, ela se destrói facilmente. Você fica imaginando, por exemplo, né? Por que coloca vitamina C nos produtos alimentícios? Você acha que é para suprir o aporte de vitamina C do consumidor? Não é o objetivo principal. O objetivo é conservar o alimento mesmo, que a vitamina C é um antioxidante hidrossolúvel. A questão é que a vitamina C ela é mais barata em termos de custo-benefício do que a vitamina E.
né, que é aquela vitamina lipossolúvel antioxidante. Então, quando aparece vitaminas, vitamina E, vitamina C nos produtos, tá mais voltada para ela ser um conservante aquele alimento na forma de um investimento, é um antioxidante natural, em relação ao suprimento, né, que seria um plano secundário aí no caso, né, o atendimento da exigência do consumidor do produto. Isso voltado muito para a gente mesmo, nos seres humanos. Porque no caso dos animais, se trabalha muito com antioxidante sintético, que é proibido para consumo humano. Tá? E ainda é possível ser utilizado na alimentação animal. Vitaminas antioxidantes naturais, você está fazendo um investimento. Pode ter o atendimento da necessidade orgânica, metabólica, como pode ser um conservante do alimento também. Já no caso dos animais, difere um pouquinho essa ótica, porque ainda é permitido o uso em larga escala de antioxidante sintético, artificial, para conservar o alimento. Então, quando a gente faz a introdução de uma vitamina C, de uma vitamina E, que são antioxidantes hidrossolúvel e lipo, respectivamente, você já está mais voltado para a questão do atendimento da necessidade orgânica do animal, metabólica dele. Então, essa diferença é importante você ter em mente. Bom, a absorção é similar à de monossacarídeos, porque justamente não tem grupamento amino ali, tá? Transporte ativo, bomba sódio, potássio, ATPase, e tem diversas fontes dietéticas. As principais, todo mundo conhece, são as frutas cítricas, né? Bem famosas. Bom, vitamina C é sintetizada a partir da glicose, pela via do ácido urônico, através da enzima gulonolactonoxidase, que é aquela que faz a terminação, né? Para ver o ácido L-ascórbico que está disponível. Então, o que acontece? Que humanos, primatas, alguns pássaros e peixes não têm essa enzima, gulonolactonoxidase. Tá? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente depende diretamente das fontes alimentares, né? Porque não temos a capacidade de produzir. Mas os cavalos conseguem, né? O suíno consegue, os cães conseguem produzir, as aves produzem também. A questão envolvida aí é exatamente do estresse, né? Se tiver algum fator estressante que possa deprimir essa rota de síntese, obviamente que o aporte dietético ele vai fazer toda a diferença. Tá? Então está aqui a simplificação dessa rota, né? Só para vocês terem uma ideia, que o precursor do ácido ascórbico é a glicose. Qual é o papel do ácido ascórbico no organismo? Primeiro, né, que é importante citar, ele está participando da absorção do ferro. O ferro férrico que vem nos alimentos de origem vegetal, né, nessa forma trivalente, tá? Ele não é absorvido com eficiência. Então, ele precisa ser convertido, né, no caso aí, ser reduzido, oxidado a ferroso, a forma ferrosa, é o ferro divalente, e aí sim ele é absorvido com eficiência. Então, quem faz esse papel, né, o papel de coenzima aí no caso, é o ácido ascórbico. Outra coisa é o tetrahidrofolato, tá? Ele tem essa participação também junto com a B12 na ativação do THF. Também é importante no metabolismo da tireoide, da adrenalina, do ácido biliares, da carnitina, transportador, né, de ácido graxo para a mitocôndria, esteroidogênese, né, hormônios esteroides, e o sistema imune, né, como é um antioxidante hidrossolúvel, ele é importante. Então está aqui essa ilustração, tá, que vai mostrar bem direitinho para vocês aqui esse papel da absorção do ferro com os alimentos de origem vegetal. Percebam, quando é o ferro M, que é de origem animal, ele vai direto para a proteína transportadora de M, tá? Então ele absorve ali pelo enterócito, né, no ambiente intestinal, já cai na hemooxigenase e já vai direto para o fígado e é utilizado. No caso do ferro não M, que é o ferro trivalente, que é aquele ferro que vem no alimento de origem vegetal, ele tem que ser, então, convertido para o ferro mais 2, que é o divalente. Quem faz esse papel aqui já é a vitamina C. O DMT, que é o transportador de metal divalente, ele capta, então, esse ferro mais 2, ele cai para dentro do enterócito, e aí tem a ferrooxidase, que vai permitir a sua transporte para ferroportina, que é o canal de condução ali na saída do enterócito para a circulação sanguínea, e aí a transferrina é a proteína que vai conduzir esse ferro. Então, a vitamina C atua exatamente nesse processo, transformação do ferro trivalente, que é o férrico, o ferro divalente, que é o ferroso, para permitir a eficiente absorção do ferro do alimento de origem vegetal. E aí aproveitar, né, corretamente, através dos diversos transportadores. Tá? A vitamina C atua como facilitador, então, do tetrahidrofolato, junto com a B12, e é o agente óxido-redutor. Tá? Então, esse aqui, ó, antioxidante hidrossolúvel, é uma das principais funções também do
ácido ascórbico, citocromos mitocondriais, a síntese de colágeno, tá? Isso é muito divulgado, né, e muito explorado dentro da indústria de suplementos, né? Do colágeno, da elastina, né? Porque realmente ele está ali auxiliando a hidroxilação de prolina e lisina, que são os dois aminoácidos utilizados em maior quantidade na síntese dessas proteínas. Também no metabolismo de aminoácidos aromáticos, como a fenilalanina e o triptofano, além da regeneração de tecidos e da modelagem de ossos. Tá? Aqui, vitamina antioxidante hidrossolúvel, e aí tem um ponto bem interessante nessa reatividade, alta reatividade do ácido ascórbico com os radicais livres, com a substância reativa do oxigênio, que é uma interface com o sistema imune. Né? Por que vende tanta vitamina C? Por que se consome tanto? Primeiro, porque ela é essencial, a gente não consegue, nós, né, seres humanos, não conseguimos produzir a vitamina. Se você não consumir vitamina C, você vai morrer, vai entrar em escorbuto, vai ficar igual aqueles marinheiros da época da navegação, na Idade Média, né? Ficar tudo banguela, com gengivite, dermatite e problema de demência e pronto, tchau, um abraço. Então, assim, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo, ele está intimamente relacionado com aquelas células de ação fagocitária, que a gente conhece como macrófago. Então, é aquela primeira linha de defesa que vai ser responsável por aqueles fragmentos que vão montar a biblioteca imunológica para produzir as imunoglobulinas. Tá? Então, ele não tem um efeito direto, tá certo? Na imunidade. É assim, o sistema imune funciona plenamente quando o aporte de vitamina C está adequado. Então, esse é um ponto interessante. A partir do momento, né, em que você tem, no caso dos animais, né, cavalos, suínos e cães, caso de aves, tem algum problema com falta da síntese adequada, a suplementação, ela sim, aí vai fazer uma diferença. Né? Tanto que esse aporte é bem variável, pode ir de 50 a 1.000 miligramas por dia. Então, de onde vem a vitamina C? De frutas cítricas, de hortaliças, como brócolis, a batata é fonte de vitamina C, micro-organismos diversos e suplementos sintéticos. A bioequivalência do suplemento sintético é a mesma da questão da vitamina C natural do alimento. Tá? Então, tem essa biopotência ou bioequivalência e está tranquilo. Tá? Então, é o seguinte, você vai lembrar da sopa. Né? Por que é muito comum consumir sopa? Tá? Porque todas as vitaminas hidrossolúveis, inclusive o ácido ascórbico, ele fica ali naquele caldo. Então, por isso que é tão recomendado. Vai para o hospital, né, tem aquela sopinha. Né? Você vai melhorar, consumir uma sopinha. Você fica doente, né? A vovó vai fazer uma sopinha. Todos os nutrientes estão ali, aqueles hidrossolúveis, as vitaminas do complexo B, estão todas ali naquele caldo da sopinha. Tá? Então, você vai lembrar, né, da importância dessas vitaminas. Bom, o que a indústria de alimentos faz? Ela faz a extração da vitamina C de matérias-primas naturais, ou então ela faz a síntese artificial da vitamina C. Um bem interessante é o camu-camu da Amazônia, que tem aí 2.800 miligramas para cada 100 gramas de alimento. Então, muito superior, por exemplo, à laranja, que tem só 50. Se você comparar a laranja, que é um alimento convencional, na fonte de vitamina C, laranja, ela tem 50 miligramas para cada 100 gramas. O camu-camu tem 2.800 miligramas. Olha a diferença na concentração do ácido ascórbico. Se a gente pegar aqui dentro da questão de alimentos comuns para a gente, tem a acerola, que seria uma boa fonte, né? E aqui embaixo a gente tem o brócolis, também, junto com o kiwi, que seria uma boa fonte. Então, só para você ter uma ideia, né, que a laranja não é essa fonte de vitamina C toda que se preconiza por aí, é mais uma questão comercial mesmo, relacionada com o consumo da fruta. Bom, trabalho de pesquisa aqui que eu gosto de citar. É assim, as aves, os frangos e as galinhas conseguem produzir vitamina C no fígado, mas como elas são criadas numa exploração zootécnica de alta intensidade, que é um ambiente estressante, muitas vezes a síntese da vitamina C ela não é adequada. Os trabalhos investigam a suplementação. Será que traz benefícios? Tá? Então foi encontrado, são resultados contraditórios para o sistema imune. Alguns trabalhos mostram que tem um benefício, que mostra aquele funcionamento pleno do sistema imune numa condição de estresse, enquanto outros protocolos e outras condições experimentais já não mostram esse efeito. Então, tem ainda esse contraditório dentro da literatura científica. Uma linha defende que a suplementação é interessante,
Outra linha diz que não faz muita diferença. Ele cita lá de 500 a 1.500 ppm de vitamina C na água ou na ração, reduz o catabolismo proteico e a desidratação tecidual causada pelo estresse térmico e o estresse do manejo pré-abate. Então, isso é visto de uma maneira muito positiva, tanto para o desempenho em termos de crescimento, a relação carne e osso no momento do abate e a qualidade sensorial da carne, posteriormente na comercialização. Qual é o problema da falta da vitamina C? Inapetência, anorexia, sensibilidade epidérmica e dentária, ou seja, dermatite e gengivite, é o problema clássico do escorbuto. A sensibilidade ao estresse ambiental, uma menor resistência biológica, porque se estiver faltando vitamina C, o sistema imune não vai estar funcionando adequadamente. Problemas de fertilidade, que seria indireto, beleza? Até mais!